Aleluia, glórias a Deus. Sou todo povo de Deus com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro de Ezequiel. Hoje vamos falar sobre a idolatria nos afasta do Senhor, parte 1. Tá? Vamos dividir porque a matéria é extensa. Então nós vamos aqui falar sobre isso, a idolatria nos afasta do Senhor, na parte 1, hoje. Né? E aquele que está nos vendo pela primeira vez, estamos na EBD em sua casa. Eu sou o Bispo Hilton e você, caso queira se inscrever no meu canal lá no YouTube é Hilton Brito. Vá lá, veja a mensagem, dê um like, dê um gostei para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então hoje você pode já estar com o seu material, a sua Bíblia já aberta, né, lá no livro de Ezequiel. E tenha sempre um lápis, um papel, uma caneta, anotando aqui os capítulos, os versículos, para você depois meditar e estudar a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos aqui fazer esse estudo para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos começar abrindo aqui nossa palavra do Senhor, no livro de Salmo de número 135, no versículo número 13. Salmo 135, versículo de número 13, e diz assim a palavra do Senhor: O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. E o Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar, olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos, mas não podem escutar, nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Bendigam o Senhor, ó Israel, bendiga o Senhor, ó sacerdotes, bendiga o Senhor, ó levitas, bendiga o Senhor, os que temem o Senhor, bendiga seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém, aleluia, glórias a Deus. Amém? Então nós vamos começar a falar sobre a idolatria nos afasta do Senhor. Vejamos que a idolatria ela tem várias formas. A idolatria ela tem várias formas. E as pessoas fazem imagem de maneiras diversas. De madeira, de ouro, de prata, de gesso e até de louça. E muitas religiões têm imagens de seus deuses, sendo o islamismo uma exceção. E outros cultuam o dinheiro, e outros ainda a comida e a bebida. E os deuses, e diz assim lá em Filipenses capítulo 3, versículo 19, diz assim, da Nova Versão Internacional: e o seu Deus é o estômago. Veja que o ídolo, ele desvia de Deus o coração e o culto de seus adeptos. E o Senhor castigou Israel, não só pelos ídolos materiais que fizeram, mas também por aqueles que idolatravam no coração. Então há muitos tipos de idolatrias, né? Muitas formas de se idolatrar. E é isso que nós vamos ver, nós vamos estudar na palavra do Senhor nesta manhã, para que nós não cometamos erros e vamos ver o que o Senhor nosso Deus ele fala ao nosso coração. Como a matéria sempre é muito extensa, nós vamos ver hoje Ezequiel capítulo 8 e 9, então é muito assunto, nós vamos ter que dividir, né, em duas partes esse nosso tema de hoje: a idolatria nos afasta do Senhor. Amém? Então vamos lá começar por Ezequiel
capítulo 8, versículo de número 1, os 4 primeiros versículos da palavra do Senhor. Então vejamos aqui o que diz em Ezequiel. Diz assim: no 5º dia do 6º mês, nós estamos vendo pela nova versão internacional, certo? Então, no 5º dia do 6º mês do ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem. Do que parecia ser a sua cintura para baixo, ele era como fogo, e dali para cima a sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. E ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e os céus, e em visões de Deus ele me levou a Jerusalém, à entrada da parte norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provocava o ciúme de Deus. E ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como uma visão que eu havia tido na planície. Amém? Então, sentado em sua casa, com as autoridades de Judá, o profeta, ele declarou que as mãos do soberano, o Senhor, veio sobre mim, como está em Ezequiel 8:1. Então parece assim que Deus, ele preparava o seu servo para receber visões especiais. Como nós vimos aqui em Ezequiel, no capítulo 1, versículo 3, também como vimos aqui no capítulo 3, 14 e 22. Então vejamos que alguém o levantou e o levou em visão de Deus. Então, para onde? Para Jerusalém. E Ezequiel, ele descreve esse ser exatamente como descreveu aquele que estava sentado no trono em Ezequiel 1:26. E o que sugere que quem o levou foi o próprio Senhor, mesmo que a visão fosse diferente, como figura semelhante a um homem ou a figura como de fogo, como nós vimos aqui no versículo 2, como também nós vimos também em Ezequiel 1:26. Mas Ezequiel coloca a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte. Então, era a porta perto do altar, onde o culto solene, ele começava lá em Ezequiel, no capítulo 8, no versículo número 5. Então, qual foi a visão que Jesus teve de Jerusalém, lá em Mateus, no capítulo 22, e versículo número 37? Qual foi a visão de Paulo teve em Atenas, lá em Atos, no capítulo 17, no versículo número 16? E qual a visão que você tem da sua cidade? Amém? Então, quando nós continuamos aqui a ler a palavra do Senhor, nós vamos ver que teve a imagem do ciúme, que foi onde Deus, que está aqui no versículo de número 3, quando ele estendeu o que parecia um braço e pegou-lhe pelo cabelo. E o Espírito levantou entre a terra e o céu, e em visão de Deus, ele me levou a Jerusalém, a entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Esse aqui está no versículo número 3. Então, nós vamos ler agora a palavra do Senhor até o versículo número 18, né, para nós aumentarmos aqui nosso conhecimento para a glória de Deus. Vamos lá. Então vamos para o versículo número 5. Diz assim: então ele me disse:
Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ele me disse: Filho do homem, você vê o que está fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisa que me levaram para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores que estas. Em seguida, me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. E ele me disse: Filho do homem, agora escava o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. E ele me disse: Entra e veja as coisas repugnantes e mais que estão fazendo. Eu entrei e olhei, e lá, desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos de nações de Israel. Na frente deles estavam sentadas autoridades da nação de Israel, e Jazias, filho de Safá, estavam no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, levava-se uma nuvem aromática. Ele me disse: Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada uma no santuário da sua própria imagem esculpida. Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você o verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. E ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que esta. E ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. E ali, a entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia os 25 homens, com as costas para o templo do Senhor, e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. E ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será que eles praticam repugnantes, são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo um ramo perto do nariz. Por isso, com ira, eu os tratarei. Não olharei com piedade, para eles não os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Então, aqui nós vemos o quê? A idolatria praticada no templo, no próprio templo. Vamos ver aqui a imagem do ciúme. Veja que a primeira coisa que o profeta viu foi a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus, aqui em Ezequiel, no capítulo 8, versículo número 3. Então, provavelmente, seria um poste ídolo da deusa da fertilidade, copiada do culto pagão. E o rei Manassés colocou um desses no templo. E o rei Josias o destruiu. Mas parece que alguém depois o substituiu. Como nós podemos ver lá em 2 Reis, no capítulo 23, do versículo 4 ao 6, e 2 Crônicas, no capítulo 33, do 2 ao 7. Ali também, em contraste chocante, Ezequiel percebeu a presença da glória do Senhor. Veja que também a idolatria escondida, como está lá em Ezequiel 6 a 12. Vejamos aqui os objetos do culto. Olha o que diz aqui no versículo 10.
toda forma de répteis e de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede de todo o redor. Um outro ponto de adoração que nós podemos ver é aqui no versículo de número 11, quando diz: 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filha de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma de nuvem de incenso. Ora, o número é sugestivo, conforme nós podemos ver lá em Êxodo, no capítulo 24, no versículo de número 1. Vejamos o que diz aqui em Êxodo, capítulo 24, versículo de número 1. Ele diz assim: depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância, diz assim a palavra do Senhor. Então são justamente aqueles que deviam cuidar que nenhuma idolatria se praticasse entre seu povo. E se a liderança era assim, como dizer o povo em geral? Então veja, nós, homens, mulheres, nós observamos o que nossos líderes fazem. Então nós seguimos aquilo que eles fazem. Nós temos eles como a nossa referência. Mas não podemos esquecer que a nossa referência é Jesus Cristo. E é Ele que nos conduz, é Ele que nos ensina. O Espírito Santo nos traz as revelações. Deus nos ajuda a crescer em espírito e em verdade. Não é? Mas não podemos ter o homem como o nosso ponto principal, o nosso foco. Quem é o nosso foco? É Jesus. Nós estamos tentando alcançar a nossa perfeição diante de Deus. Não vamos conseguir chegar plenamente, mas podemos ter Senhor Jesus como o nosso espelho, né? O Senhor Jesus como a pessoa que nós devemos seguir e continuar a fazer segundo a sua vontade. Amém? Então precisamos ter esse entendimento que nós, quando nós seguimos os líderes, não quer dizer que eles estejam completamente corretos. Então ele tem que estar à luz da palavra de Deus. Né? Ele não pode se desviar nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Ele tem que estar à luz da palavra do Senhor. Então nós vamos entender, e o Senhor só tem a nos abençoar quando nós praticamos a sua vontade. Amém? Continuando. Pois dizem, está lá no versículo 12, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Veja, quantas vezes nós já ouvimos isso dos nossos irmãos e irmãs? O Senhor não está mais me observando, o Senhor nunca mais falou comigo, o Senhor está em silêncio. Mas muitas vezes o Senhor está constantemente ao nosso lado. Ele está constantemente observando as nossas atitudes. Nada passa despercebido pelo Senhor. Nada. Então o Senhor está completamente conosco todos os dias. E assim nós temos que aprender com Deus as maravilhas do Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abramos nossos olhos e deixamos nossos ouvidos atentos ao que o Deus tem a nos falar. Temos que ter essa consciência, sabendo que Deus, Ele permite tudo na nossa vida, porque Ele quer ver a nossa fé em Jesus. Então nós temos que perseverar na presença do Senhor, nós temos que perseverar constantemente na palavra de Deus. Amém? Então continuemos andando e adorando ao Senhor. É Ele que é o merecedor de toda a honra e toda a glória. É Ele que nós temos que adorar. Veja o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 13, pela Nova Versão Internacional. Nada em toda a criação
está oculta aos olhos de Deus. Veja que nada está oculto aos olhos do Senhor. Ele observa tudo. Ah, vou fazer isso aqui debaixo da mesa. Não adianta. Deus está te olhando. Continuando. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havia de prestar contas. Ora, nós vamos prestar contas das nossas atitudes a Deus. O que você faz hoje vai refletir no seu futuro. O que você plantar hoje é o que você vai colher no seu futuro. Mas vai chegar o tempo que nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fizemos, de tudo que nós estamos fazendo. Se nós estamos idolatrando outras coisas a não ser a Deus, adorando a Deus e idolatrando outras coisas sem ser ao nosso Senhor e Salvador, Deus vai cobrar de cada um de nós. Pode ficar certo disso. Por mais que as pessoas queiram se enganar disso, mas Deus, Ele está vendo tudo. Vou repetir o que diz aqui do versículo 13 de Hebreus 4. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, e tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haverá de prestar contas. Quem vai prestar contas somos nós. E Ele será o nosso julgador. Então preste muita atenção no que você tem feito, o que você tem praticado diante de Deus. Preste atenção, porque nós vamos prestar contas ao Senhor. Há mesmo também aqueles irmãos e irmãs, quando Deus entrega uma vida nas suas mãos, para você tomar conta, para você cuidar dela, para que você leve a sua palavra, a palavra da salvação, a esta criatura. Deus vai cobrar de você por esta alma. Deus vai cobrar tudo de cada um de nós. Amém? Então prestemos bem atenção o que Deus tem falado ao nosso coração. Vejamos o que significa este culto a Tamuz. Diz assim no versículo 14. Mulheres sentadas chorando por Tamuz. Quem era Tamuz? Tamuz era uma divindade da Mesopotâmia ligada com a fertilidade e o marido de Estar. Então o seu culto se alastrou por toda a região do Mediterrâneo. E aparece como o culto de Osíris, do Egito, e de Afrodite, lá na Grécia. Então, segundo o mito, quando Tamuz morreu e desceu ao Hades, toda a vegetação morreu também e toda a procriação parou. E o luto por ele incluía o desejo da renovação da fertilidade das plantas e das pessoas. Então, tal culto no templo do Senhor era uma tremenda afronta ao Deus que que já tinha dado garantia de todas essas bênçãos. Safras boas, prole numerosa e vitórias, e todos com aliança com ele, e que lhe fossem fiéis. A fidelidade em Deus é primordial. Tem uma passagem lá em Deuteronômio, no capítulo 28, que ele fala justamente sobre essa fidelidade que nós temos que ter com o nosso Deus. Então, abra sua palavra e vejamos o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 28. Eu me lembro muito bem que numa época que eu estava como novo convertido, eu fui a um hospital fazer uma visita aos enfermos, novo convertido, estava aprendendo. E uma determinada irmã me chamou, colocou para sentar e veio falar sobre Deuteronômio, capítulo de número 28. Nós temos que conhecer bem a palavra de Deus, porque quando nós obedecemos a sua vontade, o Senhor vem com graça na nossa vida. Veja o que diz essa palavra. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 11. Diz assim:
Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os seus filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os carneiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados de tudo o que fizerem. E o Senhor concederá que sejam derrotados diante de você os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. E o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. E o Senhor fará de você o seu povo santo, conforme prometeu o seu juramento. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andares nos seus caminhos dele, então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a você. Aleluia. Amém? Então, essas são promessas de Deus para a nossa vida, quando nós começamos a obedecer à voz do Senhor. Obedeça a Deus, ao seu chamado, aquilo que Deus colocou no teu coração. Deus vai florescer, vai amadurecer cada vez mais sobre a tua vida. Continuando aqui no versículo de número 16, ele fala sobre adorando ao sol. Veja o que diz, versículo 16. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre os pórticos e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol virados para o oriente. Veja que o culto aos corpos celestes é muito antigo. E a lua era cultuada em Ur dos Caldeus, em outros locais do Oriente Médio. Nós podemos ver isso lá em Jó, no capítulo de número 31 e no versículo de número 26 a 28. Vejamos o que diz lá em Jó. É bom nós estarmos falando da palavra de Deus. Veja o que diz em Jó, capítulo 31, versículo 26 ao 28. Diz assim: Se contemplei o sol em seu fulgor, e a lua a move-se esplêndida, e em segredo o meu coração foi seduzido, e a minha mão lhes oferece beijos de veneração, esses também seriam pecado, merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas. Aleluia. Veja que o sol, ele era adorado em Canaã antigo, em Bet-Semes, que significa casa ou templo do sol. Provavelmente por causa dos cultos realizados na cidade em que tinham esse nome. A Israel, tal culto, ele era permanentemente proibido, conforme está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Mesmo assim,
eles o praticavam, conforme está em Amós capítulo 5, versículo 26, e 2 Reis capítulo 23, versículo número 11. Amém? Então, para nós concluirmos essa primeira parte de hoje sobre a idolatria nos afasta do Senhor. Existe idolatria hoje entre o povo de Deus? Existe ou não existe? Então, tenho ídolos no meu coração? Algumas perguntas. Eu uso amuletos para ter boa sorte? Veja que a carreira, a fama, o dinheiro, os objetos de consumo, os programas de televisão, o futebol, são mais importantes do que o Senhor? Do que eu ir a um culto do Senhor? De que eu ouvir a palavra de Deus? Tudo isso é mais importante do que ouvir Deus falar ao meu coração? Eu sei que eu preciso me divertir, mas no tempo, existe momentos, um tempo determinado para tudo na nossa vida. Então, nesse tempo determinado, eu vou ter o tempo de ver televisão, vou ter tempo de jogar, eu vou ter tempo de passear, vou ter tempo de viajar, mas tem que ter o tempo também para Deus. Será que nós estamos separando esse tempo para o Senhor? E a pornografia na internet? Você está trocando isso pelas bênçãos, a graça e o amor de Deus sobre a tua vida, a vida da tua família? E essa ninguém vê, a não ser o usuário que está no seu computador. Lembre-se que a internet, ela é uma bênção de Deus para nós. Mas quando nós entramos em alguns sites, aparece sempre no lado direito, no nosso lado direito, fotos. Será que você vai ter aquela curiosidade de clicar naquela foto e abrir o que está ali? Onde tem pornografias? Nós temos que saber utilizar as ferramentas que Deus nos dá, que Deus permite que nós possamos ver. A internet, ela é rica e ela é muito boa para nos ensinar, mas também ela é muito rica a nos desviar de Deus. Precisamos aprender a utilizar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Então, quais os efeitos da idolatria nos outros? Quando o líder tem ídolos no coração, a igreja toda sofre, a família toda ela é contaminada. A sua comunhão com o Senhor se deteriora e o seu testemunho aos de fora fica completamente estragado. Então tenhamos um testemunho forte aos outros, às outras pessoas, na presença do Senhor. Precisamos aprender com Deus. Amém? Próximo domingo, nós vamos falar sobre a parte 2. Vamos falar sobre os castigos e sobre a glória do Senhor. Porque Deus tem muito ainda a nos ensinar. Muito mesmo. E vamos ver também uma restauração do povo de Israel. Amém? Deus nos ama. Deus, ele está nos advertindo das coisas que aconteceram no passado e continuam acontecendo ainda hoje. Deus quer a nossa salvação. Ele quer que nós sejamos salvos para a sua glória. Que nós possamos estar com Abraão, com Isaac, com Jacó, no tempo determinado que Deus nos guardar. Deus nos levar para a Nova Jerusalém. Vamos ficar ao lado do Senhor Jesus. Vamos cear com Ele. Mas para isso, nós precisamos nos alimentar melhor da sua palavra, do seu entendimento. Precisamos adorar mais ao Senhor, glorificar mais ao Senhor, deixar que as coisas mundanas fiquem para trás e nós sejamos novas criaturas para a glória do nosso Deus. Amém? Então estejamos juntos, todo domingo para a glória do Senhor. Oremos então. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu ensinamento desta manhã, Senhor Deus. Traz novas revelações,
novos entendimentos para a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Estou preparando aqui materiais novos sobre família. Nós vamos falar aqui muito sobre família, sobre casamento, sobre comunhão, sobre filhos, filhas. Há uma degradação no nosso meio, na nossa sociedade. Há muita guerra, há muita luta. E o inimigo das nossas vidas, que se chama Satanás, Lúcifer, ele tem atacado as nossas famílias através dos nossos filhos, ou das pessoas que têm a sua fé em Cristo baixa, ou aquele que perdeu a sua fé em Cristo Jesus. Precisamos restabelecer essa fé. Precisamos lutar contra o inimigo das nossas vidas. Não é o homem, mas sim as potestades. Contra eles nós vamos lutar. E o Senhor está do nosso lado para a glória dele. Amém? Então estejamos aqui, temos aí um ótimo dia de domingo, uma semana abençoada. E essa semana vamos começar esse estudo para a glória do Senhor, porque as famílias estão sendo atacadas e temos que lutar contra o inimigo da nossa vida. Amém? Então Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus e estejamos aqui de novo, próximo domingo, para a glória do Senhor. Não esqueça, vá no meu canal do YouTube, você que não está inscrito, se inscreva, Hilton Brito, inscreva no canal e dê um gostei para a glória do Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e nós dizemos amém.